E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito interessante que rolaram na primeira rodada das Olimpíadas de 2024. Então, bora começar com essa daqui entre André Mendes Machado jogando contra Levon Aronian. O Levon Aronian, como todo mundo sabe, é um dos melhores jogadores do mundo. Ele possui 2.730 pontos de rating contra os 2.122 do André Mendes Machado. Então você deve estar se perguntando por que é que a gente vai ver essa partida? Não vai ser assim uma vitória simples e tranquila para o Aronian, que se você jogar na probabilidade pelos cálculos de rating, deve ter 99,9999% de chance de vencer? Pois é, o xadrez na verdade é um jogo interessante, né? Às vezes jogadores mais fracos vencem jogadores mais fortes e a gente vai ver uma situação parecida. Vamos lá, tivemos E4 e o Aronian, que sempre, durante toda a carreira, foi um jogador que jogou E5, resolve se aventurar numa defesa siciliana. Provavelmente porque ele queria evitar um empate. A siciliana é um pouco mais combativa, enquanto as posições de E4 e E5 podem ir para linhas de empate semi-forçado para as brancas, principalmente na Rui Lopes. Então tivemos cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo em B5, uma siciliana Rossolimo. A ideia é que você vai geralmente capturar esse cavalo para dobrar peões do jogador de pretas. E depois de ter, claro, se livrado do bispo de casas claras, você tende a montar uma estrutura de peões nas casas claras com lances como C4. Então o adversário joga cavalo em F6, pressionando o peão de E4, temos cavalo em C3 defendendo o peão, e o Aronian resolve jogar o lance peão em G6, que é um dos lances naturais aqui da posição para fianquetar o bispo de casas escuras. As brancas aproveitam para chutar o cavalo com E5, e essa posição é teórica, e o natural é que o jogador de pretas joga agora cavalo na casa de G4, ao ponto que as brancas geralmente capturam o cavalo. Nós teremos, por exemplo, D por C6, H3 chutando o cavalo, e o cavalo pode ir para a casa de H6, e depois ele vai para a casa de F5, por exemplo, né? Se as brancas jogarem G4 para tirar a casa de F5 do cavalo, não tem problema, o cavalo ainda não vai ficar preso, né? Pretas podem inclusive jogar F5 aqui. No entanto, o que o Aronian faz é um lance que bem confuso, ele sai da teoria, ele jogou cavalo em H5. Esse lance já foi jogado antes, né? Não é assim um lance que já, como se diz, não é um lance que já é uma inovação teórica, mas já tá caminhando por uma posição fora da teoria. Provavelmente o adversário dele nunca estudou isso. Temos bispo por cavalo, peão toma de volta, e nessa posição, que já foi jogada 4 vezes aqui na base de dados do Lichess, o jogador de brancas faz uma inovação teórica. Aqui já havia sido jogado o lance H3 e o lance D3, querendo tirar o bispo, né? No entanto, o jogador de brancas joga o roque, e agora no sétimo lance temos uma posição que nunca foi alcançada. O Aronian agora joga um lance bem confuso, bem estranho. Ele joga cavalo em G7, fianquetando o próprio cavalo. Tudo bem, tirou o cavalo do canto, e a ideia é que ele quer colocar o cavalo de volta no jogo, ou através da casa de E6, ou através da casa de F5. Temos então peão em D3 para poder desenvolver o bispo de casas escuras, H6 por parte do Aronian, que não é o lance mais ativo do mundo, mas eu acredito que ele queria tirar a casa tanto do cavalo como também do bispo, porque, por exemplo, se cavalo em E6, existe uma possibilidade da gente jogar aqui, tal como o cavalo em G5, talvez incomodando, né? No entanto, o H6 do Aronian é um lance não muito ativo, mas que lida com algumas possíveis ameaças das brancas. O jogador de branca joga um lance muito criativo, muito legal, cavalo na casa de E4. Vamos ver que esse lance é o responsável por grande parte das ameaças que o jogador de brancas vai gerar. Porque o jogador de pretas está demorando demais para completar o seu desenvolvimento, né? As pretas até agora só movimentaram o cavalo, enquanto as brancas já têm 2 cavalos desenvolvidos e o roque feito. O jogador de brancas vai usar dessa ideia de cavalo em E4 para tentar gerar ideias de abertura do centro do tabuleiro, como você vai ver no futuro. Óbvio que também está ameaçando o peão de C5. Então B6 é jogado e um lance espetacular por parte do André Machado, torre na casa de E1. Esse lance pode parecer que não faz muita coisa, mas ele tá gerando uma ameaça, né? Digamos que o jogador de pretas cometa um erro. Ele joga, por exemplo, o lance dama na casa de C7 aqui, né? Que é um lance relativamente natural para se jogar, mas é um erro. A ideia da movimentação de cavalo aqui já ganha o jogo de maneira imediata. Teríamos, por exemplo, o lance cavalo na casa de D6 cheque, e o jogador de pretas não tem muita escolha. Ou ele deixa F7 cair e a torre cair, né? Então, por exemplo, algo como rei em D7, cavalo por F7, por exemplo, né? É uma possibilidade aqui que vence para o jogador de brancas, pretas podem abandonar.
Ou, se pretas capturam um cavalo, perdem a dama por conta do peão capturando com um cheque descoberto. Então, torre em 1 e cavalo em E4 são uma combinação de lances muito letal, né? E o que o jogador de pretas deveria fazer é tentar manter o centro fechado. Por quê? Quem tá correndo o centro é ele. Tinha que jogar um lance aqui contra-intuitivo, cavalo na casa de E6, que permite no longo prazo o bispo G7 e o roque, certo? No entanto, o Aronian joga cavalo em F5. E esse lance é lógico, por quê? Porque com o cavalo em F5, o cavalo tá de olho no ataque de cavalo em D6. Então o cavalo tá segurando aquela ideia. Temos agora peão em C3 por parte das brancas, é um lance lógico que não somente limita um pouco o cavalo, como também prepara um D4 no futuro. G5 por parte das pretas, é um lance bem combativo esse G5. O lance mais forte, de acordo com o Engine, seria cavalo de volta para casa de G7. Eu imagino que esse lance G5 venha com ideias depois de uma avalanche de peões e talvez um roque longo por parte das pretas. E dama na casa de A4, pressionando o peão da casa de C6. Nessa posição, o lance mais forte seria bispo em B7. E as brancas estão melhores. Não se engane, a posição é um pouco superior para o jogador de brancas, independente das pretas jogarem ou não os melhores lances. Por quê? Porque pretas desperdiçaram tempo demais movimentando esse cavalo para lá e para cá, não conseguiram fazer o roque, brancas estão muito bem desenvolvidas e tem um excelente controle do centro. Só que o que acontece é dama na casa de C7 por parte do Aronian. E ele deixou passar uma ameaça gravíssima do jogador de brancas. Dama em C7 nós já analisamos, né? Por que esse lance acaba perdendo. Mas pause o vídeo e veja se você encontra a sequência por parte das brancas que ganha material. Aproveita e já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito para mais partidas de xadrez instrutivas como essa. Pois bem, a gente tem que fazer uma engenharia reversa. A ideia de cavalo em D6 é uma ideia que funcionaria, só que o adversário jogou cavalo em F5 para parar a ideia. Portanto, esse cavalo é essencial. Então, G4. No momento que o cavalo se move, você pode dizer adeus ou a dama, né, ou a torre. Então, por exemplo, se cavalo em G7, cavalo em D6. E aí, tchau, tchau, né? Peão toma, já era, pode abandonar. Sem a dama, não teríamos mais um jogo. Por mais que o jogador de brancas tenha quase 700, 600 pontos a menos, né? Pô, ele ainda é um jogador com mais de 2.000 pontos de rate. Converteria essa posição com muita facilidade. O Aronian decide então entregar o cavalo. Ele move a dama para a casa de B7, sai da ameaça de cavalo em D6 cheque, só que perde o cavalo. Então, peão toma cavalo, bispo toma cavalo, e as brancas simplesmente têm uma peça inteirinha a mais. O Levon Aronian, obviamente, não vai abandonar. Se fosse uma partida, tipo assim, o Levon jogando contra o Magnus, o Levon jogando contra outro jogador do top 10, sei lá, o Nakamura, o Fabiano Caruana, com toda certeza, ele abandonaria nessa posição, porque é uma vantagem muito grande para o jogador de brancas. Contra um jogador muito, muito mais fraco em termos de rating, assim, né? Obviamente as brancas estão jogando muito bem, mas com um jogador muito mais fraco, as chances dele acabar entregando a partida são altas, até porque o jogador de brancas perdeu um pouco da própria segurança de rei com essa ideia de G4, né? Então, vamos lá. As brancas jogam D4, rompendo o centro do tabuleiro, que é um lance extremamente lógico, porque as pretas ainda não rocaram. Bispo em G4 ameaça o cavalo, e temos cavalo na casa de D2, certo? Saindo da ameaça do bispo. Simples e eficaz. Peão toma e o jogador de brancas joga um lance muito interessante, é cavalo na casa de B3, sem pressa para tomar de volta o peão. Se o jogador de pretas ficar ganancioso e quiser um peão, por exemplo, ele jogar D por C3, agora o problema é que a dama tá na carinha do bispo, então a gente teria cavalo na casa de F6 cheque, e é um cheque bem chato, né? Você perde o roque, se você tomar o cavalo, eu vou tomar aqui com cheque primeiro, na verdade não, né? Porque senão você bloqueia, né? Então eu vou tomar o bispo aqui da casa de G4, cortando a sua possibilidade de roque, e com a ameaça óbvia de peão por F6 com o cheque descoberto aqui da torre, tá? Por consequência, o Aronian apenas faz o roque, beleza, temos C por D4 e rei na casa de B8. É um lance muito lógico que você deveria jogar quase todas as vezes que você faz o roque longo para você ter o seu rei defendendo o peãozinho de A, né? Tanto se você estiver jogando de brancas, como se você estiver jogando de pretas. Você elimina vários temas. Temos então bispo em D2 por parte das brancas simplesmente desenvolvendo. O Aronian joga bispo em D7, colocando o bispo na cara da dama. A dama vai para a casa de A3, saindo da cara de um dos bispos, mas entrando na cara do outro.
Bispo vai para F5, ameaçando o cavalo, e torre em C1 pressiona o peão de C6. A torre sempre tem que estar nas colunas semi-abertas. E6 é jogado com um tempinho na dama, e a dama vai para a casa de A4, ameaçando o peão de C6, que logo é defendido pela torre. Temos agora a torre em C3, preparando para dobrar torres. Rei na casa de A8. Novamente, né, é um lance interessante, apenas para tirar o rei de ideias, desalinhar rei e dama, né? Eliminar temas. Prepara também, por exemplo, um lance como B5 no futuro, porque o Aronian já está preparando uma ideia super criativa. E agora nós temos cavalo em G3 ameaçando o bispo e bispo em H3. Esse lance é muito, muito potente. Por quê? Parece que o jogador de brancas tem como forçar a vitória de um peão. Porque, por exemplo, se você está prestando atenção no jogo até então, você viu que brancas jogaram torre C3 preparando para dobrar torres. E as brancas estão mirando bastante o peão da casa de C6. E não parece ter uma maneira do jogador de pretas defender o peão se, por exemplo, torre na casa de C1. No entanto, o bispo em H3 ele tem uma ameaça escondida, certo? E a ideia é que a dama e o bispo estão alinhados nessa ideia de checkmate. Se você joga algo como torre na casa de C1, não se engane, a ideia não é o simples C5, né? Porque dá para cobrir o checkmate tranquilamente. A gente poderia jogar, por exemplo, um lance como cavalo na casa de E4. E aí, por exemplo, se dama toma cavalo, torre toma bispo, todas as ameaças estão completamente eliminadas, tá? Então a ideia não é essa, mas o jogador de pretas possui uma sequência muito, muito difícil de encontrar e ao mesmo tempo muito, muito forte, bonita e criativa. As pretas jogariam B5. E curiosamente, o jogador de brancas não tem muitas casas para dama. Então se você jogar um lance como dama em A5, que é um lance natural, o jogador de pretas tem uma ideia fantástica. C5 ameaça aquele checkmate. Como vimos, o problema seria cavalo em E4, que vem com tempo no bispo, né? Pobre com tempo no bispo. Mas e se o C5 vier com tempo, né? Bispo em B4, um belo sacrifício de bispo que ganha o jogo, porque se você tomar, tem C5 com tempo na dama e ameaçando o checkmate. Olha que beleza! O melhor que o jogador de brancas poderia fazer seria a mesma ideia do cavalinho E4, dama toma com tempo, né? Porque tá ameaçando checkmate, torre toma bispo é forçado, peão toma dama e as pretas estão completamente ganhas. E a maneira de você lidar com essa ameaça do jogador de pretas é um tanto quanto contra-intuitiva. O lance correto para as pretas seria jogar cavalo em em H5. E a ideia é que se a gente for para aquela mesma sequência, B5 com tempo na dama, ao invés de jogar o lance dama em A5, que levaria bispo em B4, você joga cavalo em A5 ameaçando a dama do adversário. E a ideia é que você vai trocar damas e trocar peças. Então, troca-se damas e troca-se peças menores. Esse cavalo será trocado por esse bispo e as damas serão trocadas também. Então, se peão toma, cavalo toma, cada jogador perdeu uma dama. Se você tomar de volta a minha peça, eu tomo a sua peça. Cada jogador perdeu uma peça menor. E a simplificação está sempre a favor do jogador que possui uma vantagem material. Tipo, as brancas estão simplesmente com um cavalo a mais. Então, qualquer simplificação deixa a partida muito mais tranquila de se jogar. Só que as brancas cometem um erro de cálculo, jogam cavalo em F1 e B5 é jogado por parte do Aronian. Esse lance é muito confuso e agora não existe aquele mesmo tema. Cavalo em A5 não funciona mais, porque você perde uma peça. Quando nós temos a troca, peão toma dama, cavalo toma dama, bispo toma F1 é um lance intermediário que ganha uma peça, porque se você tomar o bispo, que é o que acontece na partida, rei toma cavalo e a posição está completamente empatada, porque o jogador de brancas perdeu uma peça. Você vê? O jogador de brancas teve os dois cavalos capturados. Por que que nessa posição a engine ainda dá uma vantagem para o jogador de brancas? Curiosamente, dama em A5, levando o golpe, é o melhor lance. Porque bispo em B4 vai, é claro, vencer a dama. Então, dama toma bispo, C5 vence a dama, mas você já tinha uma peça a mais. E agora você vai ganhar uma segunda peça. Então, depois de peão toma dama e bispo toma peão, o jogador de brancas possui 3 peças menores pela dama. E, curiosamente, assim como 2 torres batem uma dama, 3 peças menores também são melhores do que uma dama. Agora, boa sorte coordenar esse tipo de posição com 7 minutos no relógio, contra, sei lá, 40 minutos que o Levon Aronian tinha, contra o jogador que tem 600 pontos de rating a mais do que você, né? Não é porque o Stockfish diz que essa é a melhor opção, que ela é, na prática, de fato, a melhor opção. Então, nós tivemos aqui aquela sequência e tá tudo igual. A gente foi para um
final de jogo empatado. Torre em C4 ameaçando o peão de A, bispo na casa de E7 desenvolvendo, torre por peão de A4, o material está igual agora, torre de H na casa de D8 pressionando o peão na casa de D4, bispo em E3 defende, C5 vem visando separar essa cadeia de peões e eliminar uma fraqueza que seria o peão isolado, D por C5, bispo por C5 e torre na casa de E4 defendendo o bispo. Bispo em B6, temos a troca de bispos e agora a gente vai para um final de jogo de torres que provavelmente deveria empatar. Vamos lá, olhando para esse final, por que os dois jogadores devem jogar? Né? Qual que seria a ideia para os dois jogadores aqui na posição? Quando você chega num final como esse, o que você deve olhar é a maioria e minoria de peões. Por exemplo, as brancas têm força na ala da dama, porque você possui 2 peões contra 1 na ala da dama. Se o jogo se orientar totalmente para a ala da dama, o jogo deve favorecer o jogador de brancas que vai conseguir gerar um peão passado. E o jogador de pretas possui uma maioria de peões na ala do rei, 4 contra 3 na ala do rei. Se o jogo se orientar na ala do rei, essa partida deve favorecer o jogador de pretas que vai conseguir gerar um peão passado na ala do rei e gerar ameaças por ali. É justamente o que a gente vai ver. O Levon, ele é simplesmente um monstro em final de jogo. Ele é um jogador bem artístico, então assim, a força, a real força dele vem de planos de meio jogo, mas, né, um jogador com 2.730 pontos de rating, obviamente que ele vai saber os finais de torre dele. Então, torre em E2, tentando parar a infiltração, torre D1 cheque e H5 colocando para rolar a sua maioria de peões. Muito lógico. F4 por parte das brancas, tentando trocar peões, e G4. E agora fica mais fácil do jogador de pretas tentar gerar um peão passado por conta do 2 contra 1, claro, que existe por aqui. Rei na casa de G3, torre na casa de G8, natural. Torre em E3 por parte das brancas, que é um lance passivo, tá simplesmente passando a vez. E torre na casa de F1, ameaçando o peão da casa de F4. Nessa posição, o correto para o jogador de brancas, curiosamente, seria torre na casa de C2. E aí a gente simplesmente deixa rolar, né? Só que as brancas tentaram jogar torre em F2 para trocar torres e esse erro acaba perdendo porque H4 vem com tempo. Esse é um lance que as pretas adoram jogar, porque o jogador de pretas quer rolar a sua maioria de peões, só que não tem como você jogar normalmente, porque o rei tá de olho. Então, por exemplo, se torre em C2, H4 simplesmente vai perder um peão, né? E se você passar a torre para defender o peão de H, quando você jogar o H4 vai cair o peão de G. Torre em F2 dá permissão para as pretas avançarem a maioria. Então H4 vem, você não pode tomar porque perde a torre. Em G2, torre na casa de D1. E o jogador de pretas ele tá simplesmente melhor porque esses dois peões aqui são uma ameaça muito grave. Temos torre em E2 por parte das brancas. Novamente um lance de espera, achando que a posição está empatada. H3 vem com tempo, rei na casa de G3, torre G1 cheque e agora a posição azedou completamente, porque esse rei não tem como parar se defender do checkmate, né? Não existe torre G2, por exemplo, na posição. Ao invés de torre em E2, né, a gente deveria nessa posição ter jogado F5 para tentar algum tipo de atividade, né? Então, por exemplo, se peão toma, torre toma com tempo no peão de F, torre D2 cheque é chato, a gente, por exemplo, pode jogar rei na casa de G1, se ele jogar um H3 ameaçando no checkmate, a gente toma lá o peão e depois a gente volta defendendo as ideias agressivas do jogador de pretas e essa partida deve empatar porque não dá para fazer progresso com isso daqui, mas tudo bem. Na verdade, o H3 vem com muita força por conta do torre em E2, então nós tivemos aqui, ó, torre em E2, H3 e o rei das brancas está numa rede de checkmate após torre G1 em H4, G3 e o jogador de brancas, depois de tomar com o peão de H, abandona porque não dá para parar o checkmate. Cadê o checkmate, né? Será que você conseguiria encontrar o checkmate para o jogador de pretas se a gente jogar tipo torre D2? Vamos lá, é mate em 4. Resolva aí o exercício. Consegue encontrar a ideia agressiva para as pretas? Pois bem, o checkmate vai vir se qualquer uma dessas torres vier para a coluna H e a outra torre estiver defensiva. Obviamente que torre em H8 pendura a torre. Então pretas devem defender a sua torre na casa de G6 e depois jogar torre em H8 e não tem muito que as brancas possam fazer ao invés de, sei lá, dar uns cheques por aqui, né? Não tem absolutamente nada que dá pra gente fazer para parar o checkmate. Então, por isso, Levon Aronian vence mesmo após perder uma peça na abertura.